Olá, pessoal. Professor Felipe Grilli de novo, né? Continuando. Nós falávamos, então, sobre medida de arco, né? Medida de ângulo, pensando no arco, na circunferência ou no ângulo, que é posicionado com um vértice no centro. Eu falei para vocês que existe uma medida que é o grau, né? Agora nós vamos falar do radiano. Radiano. O que esse nome faz você lembrar? Esse nome provavelmente faz você lembrar de raio, né? Então, o radiano, essa medida que os alunos têm tanta dificuldade, ele é uma medida de ângulo agora baseada no comprimento do raio. No comprimento do raio. Então esquece aquela história de dividir em 360 pedaços. Isso é outra técnica. Agora nós vamos falar do radiano, que é uma medida angular, é uma medida de ângulo, assim como o grau. Contudo, é uma medida baseada em comprimentos, no comprimento do raio e também, olha que curioso, no comprimento do arco. Tá legal? Então vamos lá. Nessa figura, alfa é a medida de AOB, que é esse ângulo, né? Alfa é a sua medida, ou seja, o alfa posicionado no centro é a medida de AOB. E a medida de AOB, por sua vez, é a medida do arco correspondente. Aula passada. É a medida do arco correspondente. Ok? Já já eu vou colocar uma formulinha aqui. Muito bem. Agora presta atenção na segunda flechinha. O que é a medida de OA? Mas olha só o OA que eu estou falando. O comprimento do segmento. Qual que é a medida de OA, que por sua vez é igual à medida de OB? Essa medida tem tudo a ver com o nome da medida radiano. Essa medida é o raio da circunferência. Ok? E o L? Quem é o L? Olha agora, muito curioso, o L, que eu vou marcar aqui assim. Só que o L como medida de comprimento. O L é a medida de comprimento do arco AB. Isso mesmo. Talvez, quando você era criança, ou ainda hoje, você guarde no seu estojo uma daquelas reguinhas flexíveis. Tinha as de gelzinho, né, que tinha estrelinha dentro, com purpurina. Tem essas de propaganda, às vezes, réguas flexíveis. É como se você, não interessado pela medida angular, pela medida de abertura, é como se você quisesse medir o comprimento desse arco. Aí você vai pegar aquela sua reguinha de gel, dá uma entortadinha nela, aqui, olha ela tortinha aqui, e encaixa aqui. Aí você lê lá, 20 centímetros. Gente, se aqui deu um comprimento de 20 centímetros, segura firme o dedinho aí, estica a régua, pronto, você determinou o comprimento do arco, 20 centímetros, certinho? Muito bem. É isso, gente. Apresentado isso tudo, agora chega de apresentação. Vamos falar logo o que é medir em radiano. Como assim, medir em radiano? Medir em radiano é responder a seguinte pergunta, anota aí. Quantos raios cabem no comprimento do arco? Vou repetir. Quantos raios da circunferência cabem no comprimento do arco que ela determinou? Seria eu pegar a minha régua, medir R.
Deixa eu medir aqui rapidinho. Deixa eu medir, eu tô com uma régua invisível aqui. Eu vou medir o R. Tá, medir. Deixa eu só mostrar a régua invisível aqui para vocês. Medir o R. Legal? Ela, inclusive, entorta essa régua aqui. Agora eu vou medir o L. Legal, medir. Deixa eu ver. Vou passar para cá. Medir o L. Pronto. Agora basta eu responder a pergunta: quantos raios cabem no comprimento do arco? Nesse caso, talvez 3/4 de raio. Cabe 0,75 raios. Essa seria a resposta da medida desse arco em radiano. Ou seja, basta eu dividir. Agora a formulinha, né? Decorar, meu amigo, não ajuda. Decorou vai dar errado. Tem que responder a seguinte pergunta: quantos raios cabem no comprimento do arco? Ou seja, tem que pegar o comprimento do arco e dividir em raios para determinar quantos raios cabem no comprimento do arco. Nesse caso, vocês estão vendo que cabe menos de um raio, né? Cabe menos de um raio. Muito bem. Então é só fazer essa continha, o L e o R na mesma unidade de comprimento, tipo centímetro, ou a unidade aqui da minha régua invisível. Beleza? Vamos fazer exemplos. Eu vou pedir para você copiar agora e eu vou fazer mais uma circunferência aqui. Com licença. Prontinho. Vamos fazer 2 exemplos. Vem aqui. Vem aqui. Raio. Eu vou chamar esse aqui de L1. E vou fazer mais um exemplo. Mesmo raio. Tá? Vou aumentar um pouquinho o arco. Vou aumentar um pouquinho o arco. Agora o arco vem daqui até aqui. Por esse caminho. E eu vou chamar esse comprimento de L2. Ok? Aí, eu vou medir os ângulos alfa 1, alfa 1 e alfa 2. Em radianos, hein? Alfa 1 e alfa 2. Muito bem. Olha lá, tem uma pequena separaçãozinha aqui para organizar. Okay? Olha só que curioso. Peguei a minha réguinha invisível, medi o raio. Bom, deu esse raio aqui. Agora eu vou pegar a minha réguinha invisível, que entorta, inclusive. Vou medir esse comprimento, esticar. Olha que curioso, gente. Olha só. O L1 deu isso aqui. O L1 deu isso aqui. Tá bom? Muito bem. Continuando. Bom, o raio eu já medi. Vou medir o L2. Com licença, minha réguinha invisível. Eu entorto. Medir. Gente, eu vou ter que usar bem aqui em cima. Ó. Espero que você enxergue. O L2 deu tudo isso aqui. Tudo esse grandão. Beleza. Agora, nós vamos determinar o alfa em radianos. No caso, o alfa 1. No caso, o alfa 2. Então, vamos lá. Para determinar o alfa em radianos, lembra, esquece do grau. É só dividir o quantos raios, né, cabem no comprimento do arco. Ou seja, é só dividir o L. No caso aqui, o L1, escreve aí, L1 dividido por R. Acontece que eu estou vendo na minha reguinha aqui
que o L1 e o R, os dois têm 4 unidades de comprimento. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu dividir o L1 pelo R, vai dar 1. 1 o que, Felipe? 1 rádio. Tá legal? Pronto, então, o que é o arco de 1 rádio? O arco de 1 rádio é o arco, né? O arco de medida angular, 1 rádio, é um arco cujo comprimento é exatamente igual ao comprimento do raio. Ok? No segundo caso, o alfa 2, né? Eu tenho que dividir o L2 em comprimento pelo raio. Só que eu estou vendo aqui que o L2 tem 8 unidades de comprimento da minha régua invisível. E o R tem 4 unidades de comprimento. Então, quando eu me perguntar, ora, o L tem 8, grandão. O R tem 4. Quantos raios cabem no comprimento do arco? O comprimento é 8, o raio é 4, portanto, cabem 2 arcos. Ou seja, o alfa 2 é 2 radianos. Tudo bem? Então, é assim que se mede em radianos. Pessoal, como curiosidade, eu fiz uma brincadeira aqui com você. Radiano, unidade de medida de arco, ângulo. Pode se escrever rad ou nada, né? Pode-se omitir o rad. Se eu disser, então, que um ângulo mede 2 e não falar grau, nem rad, nem nada, eu estou dizendo que ele mede 2 rad. Pode ser omitido. Combinado? Na próxima aula vai aparecer um cara espetacular, o π. Portanto, até a próxima.